Vou ler o texto, Lucas capítulo 6, versos 6 a 11. O homem da mão ressequida, o homem da mão atrofiada, encolhida. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler na revista e atualizada. Sucedeu que em outro sábado, entrou Jesus, ou entrou ele na sinagoga, e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida, atrofiada, encolhida. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria alguma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Irmãos, que experiência gloriosa e edificante para as nossas vidas. Alguns aspectos eu queria destacar desse fato registrado por Lucas, mas também registrado por Mateus e por Marcos. Os três evangelhos são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Sinóticos é uma expressão composta onde fazem parte dois termos gregos. O sim, que significa junto com, e o ótico, visão. Ou seja, uma tradução literal é uma visão conjunta, ou ter uma mesma visão sobre alguma coisa, ou ainda olhar numa mesma direção. Então, o evangelho sinótico são Mateus, Marcos e Lucas. E muitos dos registros estão repetidos em Marcos, Lucas e Mateus. Esse mesmo texto está registrado em Mateus. Eu vou pedir que o irmão Arivaldo leia, por favor, Mateus 12, 10. Desculpe, irmão Arivaldo, antes que o irmão leia. Vai estar registrado em Mateus 12, na verdade, a partir do versículo 9. Mas uma coisa que eu destaquei aqui, que eu ia esquecendo, é que os irmãos vão perceber que só Lucas, pela função que ele exercia por ser médico, destaca algo assim bem peculiar, que a mão atrofiada, ressequida, encolhida daquele homem era a mão direita. Ainda que Mateus e Marcos registrem o mesmo fato, mas Lucas prendeu-se a esse fato tão pequeno. A mão atrofiada era a mão direita. Nem Marcos nem Mateus registram que era uma das mãos, ou identifica qual a mão, mas apenas que dizem que uma das mãos, conforme o texto de Mateus 12, o irmão Arivaldo vai ler, 12, 10, e a Thaísa vai ler Marcos 3, verso 1. Não estou ouvindo, não. Thaísa, veja aqui hoje, por favor, que nós não ouvimos o irmão Arivaldo, não. Pelo menos eu não ouvi. Acho que o microfone está desligado, pastor, deles. Leia novamente, irmão Arivaldo. Está ouvindo? Isso, agora estamos. Houve alguma desconexão aqui. Pois não. Mateus 12, 10. 12, 10. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Então, os irmãos percebem que Mateus não registra qual das mãos. Ele apenas diz que era uma mão ressequida, como também Marcos também não registra. Marcos 3, 1. De novo, Jesus entrou na sinagoga
e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Mais uma vez, a gente percebe que destacar ou identificar qual das mãos foi coisa do médico Lucas. Ou seja, Lucas fez questão de destacar qual das mãos do homem era atrofiada, era ressequida. Mas um outro aspecto que eu quero destacar, que talvez passe despercebido aos irmãos, na verdade, isso não existe uma coerência, não existe um pensamento uniforme quanto a isso. Mas eu estava lendo um comentarista bíblico e ele dizia que provavelmente esse homem entrou na sinagoga com a sua mão encolhida dentro da sua roupa. Por quê? Porque se por acaso os judeus descobrissem que aquele homem tinha uma enfermidade, ou tinha um mal congênito, ou uma enfermidade de nascença, ele não poderia adentrar, não poderia participar da sinagoga. Porque os judeus relacionavam pecado com doença, com enfermidade. O judeu sempre identificava a doença como sinônimo de pecado. Então, logo, aquele homem não poderia entrar na sinagoga, e alguns comentaristas, pelo menos alguns comentaristas bíblicos, destacam que provavelmente ele entrou com a sua mão atrofiada dentro da sua roupa, para que ele pudesse ter acesso à sinagoga e assim poder aprender dos ensinos de Jesus. Um fato como esse, registrado por João, lá no capítulo 9, versos 1 a 3, quando Jesus, ao sair do templo, ao sair da sinagoga, se depara com um cego de nascença. E os discípulos fazem uma pergunta objetiva quanto à consequência ou o resultado ou a justificativa daquele pecado que aquele homem trazia como uma cegueira. Leia, irmã Edilene, por favor. João 9, de 1 a 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Os irmãos percebem que os judeus entendiam uma relação entre pecado e enfermidade. Logo, quando os discípulos se deparam com aquele homem cego de nascença, perguntam a Jesus: Jesus, alguém pecou? Para que possa justificar a condição que esse homem nasceu. Ele chegava a um ponto, meus irmãos, de entender ou de defender que a criança dentro do ventre poderia cometer algum pecado. Ou seja, aquela criança, sem vontade, sempre se alimentando através do cordão umbilical da mãe, poderia cometer algum pecado contra Deus. E aí Deus, de alguma maneira, queria punir ou aquela criança ou seus pais, e aquela criança nascia com um defeito congênito, com uma enfermidade da nascença. E aí Jesus diz: olha, nem ele nem seus pais pecaram, mas para que nele se manifestasse a glória de Deus. Mas eu tomei a liberdade de identificar pelo menos 3 personagens nessa história. 3 maneiras de adorar a Deus. Nós temos tido essa oportunidade de celebrar o Senhor através do Zoom. É um culto online, mas nos sentimos abençoados, fortalecidos, alimentados. Mas quando eu olho para a narração de Lucas no capítulo 6, conforme nós lemos no início, eu descobri 3 motivações para celebrar, para estar no culto, para estar na presença de Deus. Encontrei pelo menos 3 motivações que nos fazem despertar para aquilo que realmente importa para com Deus. Para aquilo que realmente Deus se agrada quando nos colocamos diante de Deus para prestar o nosso culto, para oferecer a Ele a nossa adoração. E a primeira atitude que destaco, ou a primeira motivação que encontrei no texto de Lucas capítulo 6, é a motivação dos escribas e fariseus. No verso 7 do capítulo 6 de Lucas, diz assim: os escribas e os fariseus, observando-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas eu fico imaginando que motivação esses homens tiveram para ir ao templo. Qual a motivação que esses homens tinham para ir ao templo? O texto é claro. Eles foram ao templo para encontrar alguma falha em Jesus, para saber se ele faria alguma cura no sábado e assim poderem se armar. Teriam argumento para acusar Jesus de profanador do sábado. Eu fico imaginando que motivação estranha. Esses homens participavam da celebração, mas não desfrutavam da festa.
Estavam sempre preocupados não com a celebração, mas com o ritual, com o maneiro como se celebrava. A motivação era observar o pregador e ter do que acusá-lo. Sabe, irmãos, o tempo passou e a gente percebe que muitos hoje estão indo aos cultos, às celebrações, para encontrar no pregador, quem sabe, uma falha, um defeito, um erro de português, de gramática, de acentuação, quem sabe identificar alguma falha naquela celebração. A motivação daqueles homens era ir ao templo para encontrar em Jesus alguma falha. E a desconfiança deles já se apresentava desde o começo do capítulo 6. Leia, por favor, Vera. Lucas 6, de 1 a 5. Foi Vera ou foi Medilene? Foi Vera. Por favor, Vera. Eu acho que Minha ela não internet ouviu. caiu. Pode ler agora. Vera? Acho que congelou a imagem da Vera. Eu acho que a internet dela tá ruim. Alguém que esteja com a Bíblia aberta em Lucas capítulo 6. Leia, por favor, do verso 1 ao verso 5. Aconteceu. Leia, Jair. Pode ler. Leia. E aconteceu que, no sábado, segundo o primeiro, passou pelas searas e os seus discípulos iam arrancando espigas e, esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes diziam: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo-lhes, disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só os sacerdotes? E dizia-lhes, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então, por esses motivos, ou por esse motivo e além de outros mais, eles andavam já de espreita para encontrar em Jesus alguma falha. E aí eu venho a pensar, irmãos, qual a motivação que essas pessoas estavam no templo? Qual a motivação que essas pessoas estavam na celebração, no culto, na adoração? Eu digo isso com tristeza, porque o tempo passou e muitos hoje têm estado nas celebrações, nos cultos, nas igrejas, não com interesse de ser alimentado pela palavra, mas de encontrar falhas, de encontrar defeitos. Esses homens entendiam que a lei vinha antes da graça. Esses homens tinham atitudes não de adoradores, mas de detetives, de encontrar alguma falha em Jesus. Não estavam dispostos a ouvir a palavra de Deus, mas a impor a todas as suas crenças. Não se dispunham a ouvir os ensinos de Jesus, mas a censurá-los. Não entraram nas sinagogas para ajudar os aflitos, mas para colocar maior carga sobre os seus ombros. O verdadeiro desejo desses homens de estar na sinagoga poderia enganar todos, menos a Jesus. O tempo passou, irmãos, e muitos hoje continuam indo à sinagoga, não com o intuito de adorar a Deus, de fechar seus olhos para tudo à sua volta e oferecer a Deus o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Muitos estão preocupados quem é que prega. Quem é que prega hoje? Onde vai ser? Na casa de quem vai ser? Qual é a hora? E muitas vezes essas motivações externas ofuscam, impedem para que essas pessoas possam estar na presença do Senhor. O tempo passou, mas encontramos ainda, infelizmente, em nossas comunidades, pessoas que estão preocupadas mais com a forma, com a liturgia, se bate palma, se dá glória a Deus, se não dá, do que com a celebração em si. Estão mais preocupados com a adoração do que com aquele que vai ser adorado. Tem um austríaco, ele é luterano, Leon Morris, ou Morris, quando ele fala, ele comenta a respeito desse fato dos escribas,
Eles estavam interessados na acusação e não na cura. Estavam mais preocupados com a forma, como se fazia, e não com a adoração. Como eu posso oferecer a Deus um evangelho sem ou desprovido de interesse? Quando eu olho para esses homens, irmãos, percebo que esses homens tinham seus interesses em adorar a Deus. João 6:26. Não sei se entreguei a alguém para que ele pudesse ler. Alguém, por favor, pode ler? Veja qual é o interesse dessas pessoas que seguiam Jesus. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque virmos sinais miraculosos, mas porque comermos pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, é um evangelho marcado por interesse. Não porque vocês viram sinais e se alegraram com a manifestação do poder de Deus, mas porque vocês se alimentaram dos pães, da multiplicação dos pães, e isso vos proporcionou alegria. Vocês se fartaram com isso. O tempo passou, irmãos, encontramos a ida com muita tristeza. Pessoas que estão indo às igrejas com o intuito de receber a bênção, de receber o milagre. Eu procuro a igreja do fogo, a igreja do poder, a igreja da manifestação externa do poder de Deus. Esquece que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando eu olho para esses homens, escribas e fariseus, percebo que esse evangelho de interesse, quando atende os seus interesses, eles aclamam a Jesus como enviado de Deus. Quando frustra ou quando não atende os seus interesses, eles acusam Jesus como enviado de Satanás. Quando os seus ensinos caminham lado a lado com as suas crenças, no domingo declaram: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Mas quando frustra seus interesses, quando caminha contrário àquilo que realmente importa, 4 dias depois, na sexta-feira, esse mesmo que declararam Hosana ao que vem em nome do Senhor, está declarando: crucificam, crucificam. Esse homem frustrou os nossos interesses. Esse homem se declara rei dos judeus, porque na verdade nós não temos um rei. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que nos motiva, com aquilo que nos encoraja, com aquilo que nos impulsiona a celebrar o nome do nosso Deus, com aquilo que realmente importa para com Deus. Não sejamos adoradores de aparência, onde buscamos apenas atender os nossos interesses e esquecemos de olhar para o lado e perceber que tem tanta gente carente de uma palavra, de um abraço, de uma paz do Senhor, mas algo sincero, algo que brote do meu coração. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, para que o nosso evangelho não possa impressionar os homens, mas que não chegue a passar nem do teto, porque não impressiona o coração de Deus. Mas encontra um segundo personagem. E esse personagem entra na sinagoga carente, talvez se escondendo por trás da multidão, não querendo ser identificado. E eu não posso imaginar, irmãos, quantos têm entrado em nossas sinagogas como esse homem, carentes, quebrados, fragilizados, marginalizados pela sociedade. E muitas vezes quando chegam a algumas comunidades, aquela frustração, aquela decepção, ao invés de estancar, ao invés de ser sarada, ela é acentuada, ela é agravada pela exclusão. Quem fala com muita propriedade disso é Tiago. Ele fala exatamente dessa distinção, desse evangelho de acepção. Um evangelho que coloca os ricos lá na plataforma e coloca os pobres lá no estrado dos seus pés. Eu fico imaginando, irmãos, quantos homens com as mãos mirradas, não apenas a mão, mas o coração mirrado, machucado, ferido, frustrado, têm adentrado as nossas comunidades. E essas pessoas têm saído, talvez, quem sabe, pior do que entraram, pela maneira muitas vezes fria com que abordamos, com que saudamos, com que nos dirigimos a ela. Mas esse homem me chama a atenção. Esse homem, quem sabe, queria entrar na sinagoga e o seu comportamento e a sua atitude pudesse passar despercebida. Mas uma coisa eu sei, para Jesus nada vai estar encoberto. Aquilo que você sente, aquilo que eu sinto, a angústia, o medo, a dor, a dúvida, tudo isso é revelado por Deus, ou revelado para Deus.
Ainda que as pessoas que convivem ao seu lado não saibam de nada disso. Mas Deus conhece o seu coração. Aquele homem, quem sabe, entrou na sinagoga querendo se esconder, querendo ser mais um na multidão. Mas Jesus dá 3 ordens àquele homem. 3 ordens que mudaram para sempre a sua vida. A primeira coisa, no versículo 8, Jesus diz àquele homem: levante-se, ou levanta-te. Fique de pé. Muitas vezes nós queremos um milagre, mas não queremos remover a pedra. A experiência da ressurreição de Lázaro, Jesus tinha todo o poder para remover a pedra. Mas Jesus deu ordem: remova a pedra. E quando a pedra foi removida, ele pôde ressuscitá-la. Lázaro vem para fora. Estamos a apresentar a Deus o nosso melhor. Aquilo que realmente tem nos incomodado. Tenho dito aos irmãos que eu louvo a Deus quando encontro um personagem bíblico como Davi. A Bíblia diz em Samuel que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas não era um homem que ofuscava, que cobria as suas dúvidas, os seus medos. Quantas vezes Davi tem dito ao Senhor: será que estás com os seus olhos fechados, com os ouvidos tapados, que não estás vendo nem ouvindo a minha prece? Quem sabe não tem sido esse o meu salmo, esse o seu salmo, da demora, aparente demora de Deus, do descaso. O Salmo 13, por 4 vezes Davi diz a Deus: Senhor, até quando? Até quando eu estarei orando e o Senhor não ouve? Até quando os meus inimigos se levantarão contra mim e não vejo nenhuma atitude do Senhor? Até quando o problema, em vez de ser resolvido, se avoluma e tem tomado proporções que eu penso até que não vai ter solução mais? Quantas vezes tenho sido esse que chega na sinagoga carente, ferido, marginalizado? A Bíblia não fala quantos anos esse homem tinha. Mas imagina que cruz, que sofrimento, que drama, que dificuldade esse homem trazia consigo. Marginalizado, excluído, julgado. Olha, você tem um problema de atrofia na sua mão, isso é pecado. Quando aquele homem precisava ser abraçado, acolhido, amado. E esses homens com as mãos atrofiadas continuam entrando em nossas comunidades. E eu não sei qual tem sido a sua atitude. Escriba, fariseu, ou a atitude de Jesus. Mas volta à experiência dele com Jesus. Quem sabe quem tentando se esconder, nem ser percebido. Quem sabe com a sua mão dentro da sua túnica. Olha, eu vou entrar aqui, vou entrar com o meu problema e sair do mesmo jeito que eu entrei. Mas a vida daquele homem foi transformada a partir do momento que ele obedeceu a Jesus. E Jesus dá 3 ordens àquele homem. Levanta-te. Versículo 8 do capítulo 6. Antes de ser curado, o homem precisava admitir publicamente a sua deficiência. Eu preciso. Sabe qual é o maior problema nosso, irmãos? É que o mundo tem nos ensinado que aquele que deixa transparecer a sua fraqueza, a sua pequenez, é um homem frustrado ao fracasso. E muitas vezes nós queremos agir com Deus assim. Não, deixa comigo. Eu sei o que estou fazendo. Jesus, deixa comigo. Não. Jesus, eu não sou ninguém. Eu preciso de ti. Eu sou carente e necessitado da tua graça. E é isso que agrada o coração de Deus. O apóstolo Paulo diz na 2ª carta aos Coríntios: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas o que é que o mundo me ensina? Me ensina a caminhar em direção contrária. Não, eu sei. Eu sou capaz. Eu consigo. Porque isso quer mostrar que eu sou forte. Que eu não sou fraco. Mas esse homem precisava apresentar a Deus a sua necessidade. Quantas vezes você tem orado, se ajoelhado ao lado da sua cama? Quantas vezes você tem apresentado a Deus a sua necessidade? E é exatamente assim que Deus se agrada de nós. Jesus dá a ordem a esse homem: levanta-te, fica de pé. Mas Jesus quer que esse homem pudesse ser identificado. Jesus fez de propósito. Porque Jesus sabia qual a intenção desses homens irem à sinagoga. Mas Jesus dá uma outra ordem. Vem para o meio. Se ficar de pé já é difícil, Jesus. Imagine me identificar. Quem sabe ficando de pé não puder ser conhecido, identificado. Mas ir para o meio. E é interessante que esse homem, apesar de querer se esconder, obedece prontamente ao chamado de Jesus. Muitas vezes nós queremos a cura, mas não queremos pagar o preço da oração, da perseverança, da confiança, de confiar apesar de tudo que conta ao contrário.
Levante-se, venha para o meio. Precisa dar mais um passo. Ficar de pé não adianta nada. Ficar de pé ainda não resolve o seu problema. Eu quero você aqui no meio. Para que aquilo que eu vou fazer na sua vida seja conhecido. Para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Quantas vezes, irmãos, nós queremos um milagre. Nós queremos a ação de Deus em nossas vidas. Mas não queremos ficar de pé. Nós não queremos ir para o meio. Não quero ser identificado. Não me deixe aqui. Ou muitas vezes trazemos, quem sabe, a nossa acomodação com o problema. Não, meu marido é assim, mas já estou acostumado. Minha esposa é assim, mas deixa para lá, já estou acostumado com isso. Meu filho, minha filha, já é assim, meu pai, eu já estou acostumado com isso. E nós trazemos, quem sabe, amarguras em nossos corações. Porque não apresentamos a Deus como necessidade de cura, de restauração. Levante-se, venha para o meio. Aquele homem precisava atender prontamente a ordem de Jesus, para que ele não pudesse sair daquela sinagoga do mesmo jeito que ele entrou. Mas a ordem de Jesus não ficava por ali. Existia uma terceira ordem. Estende a tua mão. Se ficar de pé, já era difícil. Se ir para o meio, já se tornou quase impossível apresentar o meu problema e estender a minha mão. Não, Jesus, não. Isso vai doer. Isso vai trazer sequelas para a minha vida. Mas é exatamente assim que Deus quer fazer conosco, irmãos. Que possamos apresentar a Ele a nossa necessidade. Senhor, tu me conheces. Tu sabes quem eu sou. Antes mesmo que eu abra a minha boca para apresentar a minha necessidade, tu sabes quem eu sou. Estenda a sua mão. Você não quer ser curado? Estenda a sua mão. Quantas vezes o Senhor quer nos abençoar, quer restaurar, quer transformar, mas a gente não quer pagar o preço. O preço de estender a mão. O preço de falar do amor dele às pessoas que estão à nossa volta. O preço de nos colocar submissos à sua vontade. Nós queremos muitas vezes a bênção, mas não queremos o preço da bênção. Já disse os irmãos que fiquem impressionados se alguns fazem, me perdoe pela crítica, mas com as caixinhas de promessas. Caixinha de promessas vende. Se você for numa livraria evangélica, você vai perceber que tem lá várias caixinhas de promessas. Porque é um produto que vende. Agora não vende caixinha de deveres. Não, deveres não. Quero caixinha de promessa. Quero a bênção de poder ser filho do ouro, dono do ouro e da prata. Mas cumprir, obedecer, não, isso não me cabe não. Quantas vezes, irmãos, nós queremos o preço, nós queremos a bênção, mas não queremos ficar de pé, nós não queremos ir para o meio, nós não queremos apresentar a Deus a minha mazela, o meu pecado, o meu problema, a minha dificuldade. Naquele momento, apresentando a Jesus o seu problema, ele está dizendo, Jesus, olha, eu já tentei de todas as maneiras, tentar resolver de todas as maneiras, lutei contra esse problema, mas nesse momento estou dizendo, Senhor, esse problema deixou de ser meu, e eu quero apresentar ao Senhor o meu problema, que muito mais do que um defeito congênito, uma mão atrofiada, muitas vezes é o nosso coração, que tem trazido, quem sabe, amargura, dor, tristeza, revolta, e aquilo muitas vezes tem impedido o agir de Deus em nossas vidas. Mas o Senhor quer restaurar as nossas vidas, mas Ele só pode restaurar se eu ficar de pé, se eu me colocar no meio, e se eu estender a minha mão, se eu apresentar a Ele a minha necessidade. Aquele homem poderia ter ficado com a sua bênção pela metade. Ele poderia muito bem ter ficado de pé, ter ido para o meio, mas não ter colocado diante de Jesus a sua necessidade. Voltaria para casa com o mesmo problema. Voltaria para casa frustrado e teria que enfrentar um mundo de acusação, de julgamento, de exclusão. O maior desejo de Deus nas nossas vidas é nos ver em plena comunhão com Ele, através das nossas vidas, glorificando o nome dEle. Aquele homem nunca mais seria o mesmo. Aquele homem traria consigo a marca do poder de Jesus. Encontra um texto lá em João capítulo 12, depois do milagre de Jesus na vida de Lázaro. A Bíblia diz, a partir do versículo 9, que a Bíblia diz que os judeus tentavam matar Jesus, mas também procuravam matar Lázaro. E aí traz consigo uma identificação, aquele a quem Jesus ressuscitara. A vida de Lázaro já não foi mais a mesma. Ele trazia consigo um estigma. Talvez não conhecessem nem quem era, o nome. Mas ao passar ali nas ruas de Betânia, alguém dizia assim, olha, aquele que já cheirava mal, aquele que já estava enterrado há 4 dias,
Aquele que Jesus pediu para ele sair para fora, que já estava cheio de ataduras, aquele que foi ressuscitado por Jesus. Sabe, irmãos, é aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado em nossas vidas, em nossas famílias. E esse é um tempo propício. Tempo de pandemia é o tempo que as pessoas estão fragilizadas, desesperadas. Disse isso aos irmãos com tristeza, conversando com um bombeiro. Ele disse que desde o início dessa pandemia, isso foi há 2 semanas atrás, 200 pessoas haviam se suicidado. Pessoas sem esperança, pessoas sem certeza de um amanhã, pessoas que estão à nossa volta e precisam de algo que lhes dê esperança, que brote em seus corações um amanhã diferente daquilo que tem imaginado. Aquele homem não imaginava o que estava por vir na sua vida. Aquele homem saiu da sinagoga transformado. E é assim exatamente que Deus quer agir em nossas vidas. Mas já disse aos irmãos que encontro 3 personagens, ou 3 motivações para adorar. Os escribas e fariseus, o homem. E é interessante, eu sempre gosto de destacar na Bíblia, quando a Bíblia não registra o nome de alguns personagens, me dá a liberdade de me colocar na situação dele. Os irmãos não sabem, provavelmente não sabem, o nome da mulher com hemorragia, do fluxo de sangue, 12 anos. Não sabe. E aí a Bíblia me dá o direito de me ver na condição daquela pessoa. Na mesma situação que esse homem que se encontrava, quem sabe tem sido eu, e tenho guardado dentro de mim uma mazela, uma dor, algo que não consigo resolver do meu jeito. E o Senhor está dizendo a você nessa noite, estenda a sua mão, apresente a minha sua necessidade, aquilo que tem frustrado o seu coração, aquilo que tem impedido uma plena comunhão sua comigo. Mas eu disse aos irmãos que era um encontro 3 motivações. E a terceira e última, não posso deixar de esquecer, o nosso mestre. O prazer de oferecer a alguém um bem-estar, a cura, a restauração. A primeira coisa que eu percebo aqui em Jesus, irmãos, é que Jesus vai à sinagoga. Jesus obedecia a lei. Apesar de não ser preso aos rigores da lei, mas Jesus adorava na sinagoga. Jesus adorava. Lá no finalzinho do capítulo 7 de Mateus, a Bíblia diz que os escribas e fariseus ficavam impressionados com Jesus pela maneira como ele ensinava. E não ensinava apenas teoricamente, mas ensinava com autoridade. O cuidado de Jesus para conosco continua o mesmo, irmãos. Ele quer e deseja o nosso bem. Jesus foi à sinagoga. Jesus já sabia de antemão o que ele estava por fazer. Jesus poderia ter ido para a sinagoga. Jesus poderia, quem sabe, estar ensinando. Mas Jesus sabia que naquele dia alguém seria restaurado. Mas uma outra coisa que eu acho lindo nessa atitude de Jesus é que Jesus não está preocupado com aquilo que os outros dizem a seu respeito. Não! Deus não está preocupado, não. Porque senão Jesus seria impedido de realizar a cura. Não vou fazer essa cura, não, porque os escribas e fariseus estão aqui. Estão ao meu lado. E querem, quem sabe, encontrar uma falha, um defeito, uma desobediência da lei para me acusar. Não! O seu Jesus, o meu Jesus, vai de encontro aos interesses das pessoas. Jesus sabia exatamente o desejo daqueles homens estarem ali para encontrar meios, argumentos para acusarem, mas nem por isso Jesus se encabula, se envergonha. Nada que está ao alcance de Deus, que seja para abençoar as nossas vidas, será impedido, mesmo que as pessoas tenham opiniões contrárias. Jesus sabia que aqueles homens tinham ido à sinagoga para observar que Jesus realizaria milagres. Mas ele faz o milagre, independente dos interesses, independente da opinião dos outros. É tão bom, irmãos, entender que esse Jesus continua realizando milagre em nossas vidas. Veja alguns textos que eu separei. Eu vou pedir aos irmãos que me ajudem, por favor. Veja na experiência do cego. Eu vou pedir que... Lucas, por favor, abra sua Bíblia em João capítulo 9, versos 24 a 28. Eu vou pedir que a irmã Neuza abra em João 5, de 10 a 11. Eu vou pedir que o nosso missionário Natanael abra em João 4. Desculpe, João 8. A experiência da mulher apanhada em adultério. O meu é João 9, o que, pastor? De 24 a 28, Lucas. Pode ler.
Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Uhum. Ele lhes respondeu: Já vos disse, não ouvi outra vez. Porventura, quereis vós também tornar seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos Esse de diálogo Moisés. dos escribas e fariseus era com aquele homem cego de nascença, que Jesus curou no sábado também. O amor de Jesus por aquele homem ultrapassou os limites da lei. E eles começavam a encontrar, quem sabe, argumentos para acusar Jesus. E começaram até a acusar Jesus de pecador. No versículo 24 que Lucas leu, ele faz exatamente prometa, faça um voto, jure que realmente você está curado. E ele diz, olha, se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Que coisa maravilhosa, o cuidado de Deus por nós. O cuidado de Jesus que se manifesta a cada momento das nossas vidas. Vamos ver outra experiência. A experiência do paralítico. João capítulo 5, de 10 a 15. Sim, agora. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não pequeis mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que tinha o curado. Que coisa maravilhosa, irmãos. Aquele que havia sido curado. Os escribas e fariseus, as autoridades judaicas, aí, ao invés de valorizar a cura de um paralítico, de alguém que estava 32 anos carregando uma maca, para cima e para baixo, ao invés de identificar naquele homem o valor da cura, da restauração, encontraram acusação de Jesus por Jesus ter curado ele, porque era sábado. Mas encontram outra experiência de Jesus. Lucas capítulo 8, missionário, versos 10 e 11. Na mulher apanhada em adultério. Todos nós sabemos a atitude daqueles homens que foram confrontar Jesus para saber o que Jesus achava da atitude daquela mulher. João 8, versos 10 e 11. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Sabe, irmãos, o que eu posso resumir, diante de tudo isso que acabamos de ler e de meditar na palavra do Senhor, é a última parte do versículo 10. Veja o capítulo 6 de Lucas, versículo 10. A segunda parte. Estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quando entendemos que esse mesmo Jesus, que realizou milagre há 2000 anos atrás, continua realizando milagres hoje, pleno século 21. E a única coisa que ele quer de nós é a nossa obediência, a nossa submissão, a nossa confiança, ou seja, a nossa fé. Por isso eu estou dizendo a você e a mim nessa noite, fica de pé. Mas, Senhor, fica de pé. Confie. Mas, Senhor, vai doer. Fica de pé.
Em seguida, o Senhor diz a mim e a você, vem para o meio. Mas, Senhor, vai ficar em evidência, vem para o meio. Mas, Jesus, vem para o meio. E por último, o Senhor está dizendo a mim e a você, filho, qual é o seu problema? Essa pergunta de Jesus, ou essa maneira de Jesus tratar esse homem com a mão atrofiada, me faz lembrar aquela experiência do cego, ali na entrada de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que a multidão começou a cercar Jesus. E Jesus, ainda que tenha ouvido o clamor do cego, se dá quem sabe, por desinteressado. E aqueles homens que estavam ao lado de Jesus dizem, olha, Jesus não vai parar para te ouvir. Você é cego. Você está aí na sua situação, Jesus é muito importante e Jesus não vai parar. E quando aquele homem percebeu a dificuldade, ou o risco que ele passava, que ele corria, a Bíblia diz que ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou a multidão. E quando Jesus se apresenta diante daquele homem, algo que me chama a atenção, irmãos, e exatamente que caminha lado a lado com a experiência desse homem, quando Jesus disse a esse homem com a mão mirrada, com a mão atrofiada, me apresente o seu problema, a mesma coisa Jesus diz àquele cego, o que queres que eu te faça? Jesus sabia que aquele homem era cego. Jesus sabia do desejo daquele homem ser curado, da sua cegueira. Mas Jesus está dizendo a você e a mim, o que queres que eu te faça? Irmãos, que a nossa oração seja a oração que possa colocar diante de Deus as nossas vidas, submissos, para que Ele possa ter liberdade para agir na minha vida, para agir na sua vida, para que Ele possa ter liberdade para tirar da minha vida aquilo que não lhe agrada e fazer um milagre. Não de uma mão mirrada, atrofiada, não de uma cegueira da minha visão, mas transformar o meu coração, transformar exatamente a minha maneira de adorá-lo, de me oferecer, me colocar diante dele. Que o bom Deus restaure as nossas vidas, que possamos ficar de pé, que possamos ir ao meio e que possamos apresentar a Deus a nossa necessidade. Dizer, Senhor, aqui estou eu, faça em mim a tua vontade. Que o bom Deus nos abençoe, irmãos, que saibamos exatamente a motivação maior do coração de Deus, é ver-nos restaurados, podendo oferecer a Deus o melhor, não melhor daquilo que temos, mas a melhor daquilo que somos. Vamos orar?